E o versículo de número 20. Aleluias. Apocalipse capítulo 3, e o versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e com ele cearei. Vou ler de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e com ele cearei. Feche sua Bíblia, oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, Senhor Jesus, duram para todo sempre. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, com que o teu santo nome seja exaltado e engrandecido, pois daremos a ti, Senhor Deus, toda a honra, glória, louvor e adoração, pois eu sei em quem eu tenho crido. Que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, fazendo, ó Deus, não a nossa vontade, mas a tua vontade, ela venha predominar, Senhor Jesus, diante de nossas vidas, fazendo, Senhor Jesus, aquilo que agrada ao coração do Senhor. Abençoa-nos poderosamente e te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Amém. A vinda de Jesus está próxima. O livro de Apocalipse é o livro das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, coisas futuras que estão prestes a acontecer. E todos nós sabemos que Jesus, ele está voltando. Jesus está perto de buscar a tua igreja. Jesus está à porta e ele está batendo para poder ouvir você, para que nós ouçamos a sua voz, o bater na porta, abrir para que ele venha entrar e cear conosco. Nós precisamos convidar a Jesus para que ele venha estar ao nosso lado, para que ele venha estar fazendo com que vivamos o melhor daquilo que ele tem reservado para a sua igreja. Só que o livro de Apocalipse é um dos livros menos pregados. É um livro que nós lemos, relemos e acabamos deixando de lado, porque é de difícil interpretação, de difícil entendimento. Mas a Bíblia, ela é um livro que tem mais de 40 escritores, só que somente um autor, Deus. E quando Deus ele escreve o livro de Apocalipse, usando João quando estava aprisionado na ilha de Patmos, ele escreve esse livro para que hoje nós pudéssemos olhar o futuro e entender que Deus ele tem trabalhado na vida daqueles que o amam, que Deus ele tem feito coisas insondáveis para pessoas que vivem uma vida corrupta, para que a incorruptibilidade ela venha tomar forma diante da nossa história, diante da nossa existência. Não dá mais para nós ficarmos em cima do muro, nós precisamos nos posicionar. Nós ouvimos a voz de Deus e não dá mais para nós falarmos que somos ignorantes. A Bíblia diz que Deus não leva em conta, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, quando nós não sabemos. Mas quando nós sabemos que pecar nos afasta de Deus, que errar nos faz perder a salvação, nós precisamos analisar a nossa vida, como nós estamos vivendo, como é a nossa conduta, como nós estamos nos posicionando diante da situação vivida. Será que nós estamos prontos para a volta de Jesus?
Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos realmente de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em nossas vidas? Ou estamos apenas vivendo a nossa vida conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer? Querendo fazer da nossa existência uma existência única, uma existência singular. Não prestamos atenção naquilo que Deus está falando, não estamos prestando atenção nos sinais, não estamos vendo aquilo que Jesus realmente está mostrando, porque Deus está determinando um propósito para aqueles que o servem, porque a sua vinda está próxima, e nós precisamos estar lavados, remidos no sangue do Cordeiro, porque se nós não estivermos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós iremos sucumbir, nós não iremos alcançar o nosso alvo, nós não iremos mais querer lutar, nós vamos viver uma vida conforme a nossa vontade, o nosso querer, porque nós viveremos uma vida de achismo, nós viveremos uma vida achando que um dia Jesus possa voltar, só que não é um achismo. A Bíblia me garante, quando nós temos essa total certeza que Jesus voltará, nós precisamos nos posicionar e começar a viver uma vida de ordem, de obediência, de decência diante do Senhor Jesus, a qual nós servimos. Antigamente o temor a Deus era tão diferente. Eu lembro que as pessoas tinham um temor a Deus tão grande. As pessoas, elas vinham para a casa do Senhor e elas ficavam ali realmente prestando atenção naquilo que Deus estava falando. As pessoas tinham um temor a Deus que fazia a sua casa ela um lugar onde Deus era engrandecido em todos os sentidos. As pessoas, elas antigamente só tinham 3 lugares para ir: para o trabalho, para casa e para a igreja. Os nossos antepassados na fé, eles não tinham a mordomia que nós temos hoje. Os nossos antepassados na fé às vezes andavam quilômetros e quilômetros a pé, em meio ao barro, chovendo, para poder ir à casa do Senhor. Não tinham vergonha de ir daquela maneira, tudo sujo, às vezes maltrapilho, mas iam para a casa do Senhor para adorar a Deus. Hoje as pessoas estão barganhando com o Senhor, as pessoas estão vivendo uma vida completamente longe de Deus, não querem mais ter comprometimento com as coisas do Senhor. Quando eu sentir vontade, eu vou à casa de Deus. Quando eu não tenho vontade, eu vou fazer aquilo que eu quero. Estamos completamente errados. Sabe por quê? Porque a ciência, ela tem se multiplicado, e isso aqui é bíblico. A ciência, ela tem se multiplicado de uma tal forma que as pessoas não estão mais afim de viver uma vida em santidade, não querem mais se dispor a fazer um serviço na casa de Deus, não querem mais se dispor em poder andar pelas ruas, ou no trabalho, ou aonde você estiver, e falar ali de um Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma a vida de um pecador. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque hoje tudo está muito fácil, tudo que nós queremos está aqui na ponta dos nossos dedos, só que nós não estamos observando que estamos perdendo realmente a identidade. Diga assim comigo: Senhor Jesus, não me deixe perder a minha identidade. Antigamente, o tempo vago era tomado pela leitura bíblica. O tempo vago era para orarmos. E hoje o que nós fazemos? Quando nós temos o tempo vago, não seja hipócrita, mas também não responda, porque eu não quero ouvir a sua resposta. Isso é para você responder para você mesmo. Quando você tem o seu tempo vago, você chega do trabalho, você toma o seu banho num dia ensolarado, talvez como o de hoje, o que você faz? Você pega a sua Bíblia e medita nela? Você pega uma mensagem e ouve? Você coloca louvores e adora o Senhor? Ou você senta na frente da tua TV e fica assistindo jornal, novela,
Netflix, perdendo tempo ali vendo Facebook, Instagram, TikTok e outros oques da vida aí? Ou você realmente se posiciona? As pessoas, ou seja, o povo de Deus padece porque lhe falta o quê? Conhecimento. As pessoas estão padecendo e estão cada vez mais frias, porque elas não têm mais prazer em ler a palavra de Deus. As pessoas não têm mais prazer em pegar livros que vão direcionar você a se moldar aos padrões que Jesus quer que nós venhamos estar moldados. Nós queremos apenas ver aquilo que agrada, queremos ver coisas bonitas, apoteóticas, gigantescas, mas nós não vivemos uma vida de simplicidade, de humildade, diante do Deus vivo a qual nós servimos. Antigamente as pessoas buscavam a Deus na simplicidade, e a simplicidade faz a diferença. Hoje nós temos, não é errado, mas nós temos coisas lindas, maravilhosas, e nós precisamos nos aperfeiçoar. Só que às vezes nós, naquilo tudo que Deus nos dá, nós não estamos preparados para adorar ao Senhor. Não estamos preparados para poder entregar a Deus aquilo que Ele merece. Chegamos na igreja, falamos assim: eu vou ir porque eu estou escalado, vou ir porque é o meu ofício, vou ir porque eu tenho que me apresentar para o pastor. Ei, eu quero dizer para você, você está com um pensamento completamente errado. Você tem que vir, porque aqui é o local aonde os santos de Deus se reúnem para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Nós temos que vir à casa do Senhor com alegria no nosso coração, porque aqui nós iremos com muitas vozes adorá-lo, na beleza da sua santidade. O céu vai se abrir, eu vou ser moldado, eu vou ser transformado. É isso que eu preciso buscar, é isso que eu preciso pensar. Eu não vou lá para ver o louvor, se o louvor vai ser bonito ou não, se vai ser um louvor que vai me agradar ou não. Eu vou lá para poder adorar o meu Deus através dos louvores que serão entoados. Que o Senhor, nós precisamos orar dessa maneira, que o Senhor use o ministério para que Ele venha impactar a minha vida, transformar a minha existência. O nosso pensamento tem que ser esse, porque a palavra do Senhor diz que Deus habita em meio aos louvores. Se você tivesse noção do poder que há na habitação de Deus, quando você realmente abre o teu coração para adorar ao Senhor, quando você realmente abre a tua boca, quando você realmente levanta apenas os teus braços, ainda que sem forças, mas você adora ao Senhor, você pode ter a certeza que quando você levanta os teus braços, você toca na orla de Deus que passa no templo e balança a tua estrutura. Você precisa querer esta simplicidade. Eu lembro que quando eu era criança, alguns anos poucos atrás, eu ia numa igrejinha que tinha quase em frente à minha casa. Era menor que essa parte aqui onde que os músicos ficam. O banheiro era um fedor, o banheiro, porque o banheiro ficava dentro da igreja. Você ri? É verdade. Imagina todos os irmãos indo para o banheiro. O banheiro ficava fedido. Era dentro da igreja, portinha de madeira, aquelas que tinha aquela tramela, né? É isso mesmo? Tramela. Fechava com aquela tramelinha assim, ó. Fazia fila. O pastor estava pregando, tinha fila para ir no banheiro lá. O banheiro era do lado do altar, assim, ó. Só que havia simplicidade. Às vezes era um único violão, ou às vezes não tinha, era um pandeiro, ou às vezes nem pandeiro tinha, mas eles cantavam com essência, eles cantavam com temor, eles adoravam. O pastor era um pastor desse tamanho, seu João, vendedor de alface. Minha mãe está até se escondendo lá já atrás desse tamanho aqui assim, ó. Ele tinha uma barra forte, um cesto atrás assim, ó, cheio de alface, cheiro verde. Aí ele passava com a buzininha, buzinando na rua. Aí quando minha mãe ouvia a buzininha, ela falava: corre lá que o pastor João está passando, vai lá receber uma oração. Aí eu subia,
correndo. Pastor João, ora por mim. Aí ele orava. Tinha só um dente aqui assim, ó. Todo banguelo, só tinha esse dente aqui, ó. Lembro dele até hoje. As mãos todas sujas de terra, porque tinha acabado de colher o alface, os negócios. Aí colocava a mão na minha cabeça. Deus abençoe essa criança, e que um dia ela possa ser usada pelo Senhor. Aí pegava um alface desse tamanho, que os alfaces de hoje desse tamanho, né? Mas ele pegava um alface desse tamanho e me dava. Aí eu vinha correndo, olha mãe, ganhei. A minha mãe ficava toda feliz por causa do alface. Não era nem por causa da oração, era por causa do alface. Mas a minha alegria é que eles mesmo desse jeito não tinham o som que nós temos. Não dava nem para se entender direito o que ele falava. Um óculos que tinha fita enrolada aqui, durex, enrolado de um lado. Um pedaço de palito de sorvete no outro. Você ria? Mas quando ele tirava os seus óculos, colocava no púlpito, caía um temor sobre a igreja. E a igreja, ela era impactada, era transformada. Não sabia falar bonito, não tinha oratória alguma, mas as poucas palavras invadiam o nosso coração, que não nos faz esquecer até hoje. Porque eu lembro daquela época, eu via demônios serem expulsos, aquilo trazia medo, e eu chegava em casa e falava: mãe, eu não quero ir para o inferno, mãe, eu não quero viver aquilo que aquelas pessoas estão vivendo, porque isso tudo trazia temor para nós. Só que hoje em dia as pessoas estão levando a vida na brincadeira, as pessoas não têm mais seriedade nas coisas de Deus, fazem tudo de qualquer forma, de qualquer maneira, não se preparam, não adoram mais o Senhor na beleza da sua santidade. E nós precisamos reverter essa situação, porque Jesus está à porta e Ele quer a nossa sincera adoração em meio à nossa simplicidade. Você pode falar: eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu sou desafinado, mas quando você adora ao Senhor aí no seu lugar, o Espírito Santo filtra a tua voz e leva diante do trono de Deus, e o Senhor fala: o meu filho está me adorando, o meu filho está me glorificando, o meu filho está me exaltando, e eu vou derramar unção do céu, poder e ousadia sobre ele. Às vezes nós queremos buscar tantas coisas, queremos viver tantos sonhos, só que nós vivemos uma vida limitada, porque nós não ouvimos Jesus mais. Nós estamos dentro da igreja, mas não ouvimos mais Jesus falar conosco. Por que eu não ouço mais Jesus falar comigo, pastor? É porque você está fechado, porque você tem vergonha, e a vergonha, ela te impede. A vergonha, ela faz com que você viva uma vida retraída. A vergonha te inibe de fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E a minha Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando eu tenho timidez em adorar ao Senhor, quando eu tenho timidez de expressar o meu amor por Deus, eu me travo, eu fecho os céus. Deus, Ele está querendo tratar conosco aqui esta noite, para que nós venhamos ser o que? Verdadeiros adoradores. Assim como lá em João capítulo 4, o Senhor Jesus fala: eis que eu estou à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Tem adorador aqui hoje? Eu vou perguntar de novo: tem adorador aqui hoje? Não, você não me convenceu. Quanto mais a Deus. Tem adorador aqui esta noite? Então adora o Senhor. Antigamente o temor era tão grande, que eu lembro que as pessoas tinham prazer de preparar o ambiente. Elas chegavam mais cedo na casa do Senhor. Sabe para quê? Para ver o ambiente preparado para uma adoração perfeita. Hoje em dia é tão triste você querer adornar a casa do Senhor
e ver que muitos não têm prazer. Ontem, não, sexta-feira nós estávamos aqui adornando a igreja para o Natal. Eu encontrei chiclete grudado no chão, chiclete debaixo das cadeiras novas que nós compramos, que pagamos 40 mil reais. Sabe, isso é uma vergonha. Oi? Pão da ceia hoje, cheguei aqui, estava jogado aqui no chão. O enfeite que nós fizemos aqui, tudo esticado, quase quebrado. Nós precisamos zelar por aquilo que é de Deus. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Nós precisamos ter zelo. É a casa de Deus. Esse lugar aqui não é meu. Esse lugar aqui não é seu. Aqui é a casa de Deus, a morada do Senhor, aonde nós nos agrupamos para poder adorar aquele que é santo. Por isso eu preciso buscar a Deus em todo o tempo, a todo momento, porque Deus não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. Não foi Deus que mudou. A Bíblia diz que Ele era ontem, permanece hoje e será eternamente. Isso traz alegria ao meu coração, porque eu vejo que Ele não muda. Ele tem a sua essência, e Ele quer que nós também sejamos transformados. Pare de navegar em águas rasas, queira se aprofundar. Deus tem um oceano para você. Quem aqui já mergulhou? Ó, glória! Quando eu fui na lua de mel, eu e a pastora, nós fomos para Maceió. Nós paramos numa ilha no meio do mar, cheio de peixes, lindos. Não precisamos nem mergulhar, eles ficavam tudo ali à mostra para a gente ali, de tanto peixe que tinha. Eu vejo às vezes as pessoas indo para esses mergulhos nas profundezas, e tem cada peixe bonito, cada coisa linda ali dentro, no meio daquele mar, daquele oceano, e que nós não fazemos menção daquilo que Deus Ele tem preparado para nós. Por isso Deus Ele fala para mim e para você: saia do raso, venha para o profundo, porque no raso você vê superficialmente, mas quando você está no profundo, você vai ter revelações diferenciadas daqueles que ficam somente no raso. Porque quando eu estou no raso, quando eu estou ali na praia, o que eu vejo? Ondas, areia, barcos lá no fundo, o infinito. Não vejo mais nada além disso. Mas quando eu me aprofundo, quando eu vou mais longe, as coisas começam a se revelar para nós. E o que Deus Ele quer que eu e você façamos é isso: que vivamos não no raso, mas venhamos viver o profundo. Deus Ele te chama: venha para dentro, venha para o mar, aprenda a lidar com as suas emoções. Às vezes a sua emoção, ela te paralisa, e ela não deixa você ficar focado naquilo que Deus Ele tem preparado para você viver. Você fica aprisionado. Então você precisa lidar com as suas emoções. Tem dias que nós iremos passar por dificuldades, tem dias que nós iremos brigar com quem nós amamos, tem dias que nós iremos estar emburrados, tem dias que nós iremos estar alegres, tem dias que nós iremos estar enfermos. Mas nós precisamos lidar com todas essas emoções, porque se nós não soubermos lidar com as emoções, nós iremos viver uma vida completamente corrupta, com pensamentos egoístas. Não desfrutaremos do sobrenatural de Deus, porque toda a corruptibilidade, quando nós entregamos a nossa vida diante do altar do Senhor, Ele faz com que haja transformação. Ele faz com que nós vivamos o melhor daquilo que Deus Ele tem preparado para aqueles que o buscam. Quando nós nos convertemos verdadeiramente à incorruptibilidade, ela faz com que vivamos aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus em nossas vidas.
sempre pregamos o versículo de número 20 para o perdido. Chegamos para as pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Jesus, e falamos para elas: Jesus está à porta e bate. Abra a porta para Jesus entrar na sua vida. Abra a porta para Jesus mudar a tua história. Abra a porta para que Jesus ele venha cear com você. Abra a porta, aceite a Jesus. Só que nós estamos errados. Nós precisamos entender que quando Jesus chegou ali para a igreja de Laodiceia, ele chegou naquela igreja e a igreja fechou as portas para Jesus. A igreja fechou as portas para Jesus. Deixaram Jesus de fora. Não queriam mais a presença do Senhor. Mas era a igreja que havia fechado essas portas. Não era aquela igreja que adorava ao Senhor, não era aquela igreja linda, maravilhosa, perfeita aos olhos de todas as pessoas. Sim, mas elas não queriam que Jesus estivesse ali dentro. E cá entre nós, quantas pessoas têm fechado a porta para Jesus? Aceitaram Jesus como seu Salvador, se batizaram, mas fecharam a sua porta. A última carta diz respeito à vinda de Cristo, que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E você, como se encontra? Com a sua porta fechada? Ou a sua porta está aberta para Jesus? Olha para essa pessoa aí do seu lado e fala para ela: sua porta está aberta ou fechada? Diga para ela assim: se estiver fechada, não tenha medo não, aponta o dedo e fala: se estiver fechada, Jesus está batendo. Vai deixar abrir? Mateus capítulo 24, ele vai dizer sobre o princípio das dores. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus vai falar sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem, exortação à vigilância, sobre uma parábola dos 2 servos. Mateus capítulo 24 vai falar sobre as virgens prudentes e as nécias, aquelas que guardaram o seu azeite e aquelas que viveram a sua vida conforme a sua vontade. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos nos posicionando? Não precisa abrir, eu vou ler para você. Apocalipse 3, versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras diante de ti, pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui está falando da igreja que agradou ao Senhor. Só que a palavra agradar, ela acaba me trazendo um grande medo, porque hoje em dia, quando a igreja fala, quando nós falamos de igreja como organização, a união ela tem se perdido, porque se viver a vontade, porque se vive as suas vontades próprias, a igreja ela tem se perdido,
porque ela está vivendo apenas aquilo que quer. Ela não está agradando a Deus, mas ela quer ser agradada. E quando a igreja quer ser agradada, ela está completamente desfocada. Ela está vivendo uma apostasia, e a apostasia está aumentando nos dias de hoje. Os líderes estão bolando estratégias, planos distorcidos para lotar a igreja, e isso está errado. Nós precisamos falar do amor de Cristo, nós precisamos falar que Ele está voltando, nós precisamos pregar que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Nós precisamos falar que Jesus, Ele veio para aqueles que são pecadores como eu e você. Nós precisamos mostrar que Jesus, Ele é amor, e nós não estamos fazendo isso. Nós estamos com o braço cruzado. Chegou o momento de nós descruzarmos os nossos braços. Chegou o momento de nós realmente avançarmos. Chegou o momento de nós realmente abrir os céus através da nossa oração, para que tudo venha a ser transformado. Hoje não se prega mais sobre o pecado, não se fala mais sobre o inferno. As pessoas não têm mais medo do inferno. As pessoas acham que o inferno é um lugar onde você vai passar, você vai pegar um bronze, vai ficar bonito lá dentro, né? A Bíblia diz que esse lugar tem cheiro de enxofre. A Bíblia diz que esse lugar existem vermes que propagam dentro do corpo das pessoas. A Bíblia diz que haverá ranger de dentes. A Bíblia diz que ele é lugar de malfeitores e de todo tipo de gente corrupta que vá para aquele lugar, lugar de tormento, de grilhões, de algemas eternas. E é para lá que nós queremos ir? É para lá que você quer ir? Seja sincero, é para lá que você quer ir? Não. Você quer ir para os céus, estar ao lado de Deus na sua morada, porque ao contrário do inferno, os céus é um lugar lindo, maravilhoso, é um lugar diferenciado, é um lugar que você nunca não conseguiu imaginar como é. É um lugar onde a presença de Deus estará ali a todo momento. É um lugar onde não haverá mais doença. É um lugar onde não haverá mais dor. É um lugar onde não haverá mais choro. É um lugar onde não haverá mais pranto. É um lugar de alegria. É um lugar onde o amor de Cristo vai reinar em todo o tempo. A apostasia, ela tem se levantado. E nesses tempos que nós estamos vivendo, em meio à apostasia, haverá aqueles que são vencedores. Só dois entenderam. Vou repetir: haverá em meio à apostasia, haverá os vencedores em Cristo Jesus. Está melhorando, eu vou ler um versículo para ver se melhora ainda. Olha só, versículo 21 de Apocalipse 3, a palavra do Senhor diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está falando: se você vencer, você também vai se assentar junto comigo no meu trono. Laodiceia vive os seus interesses próprios. Eles estavam deixando de viver o propósito de Deus, e não é diferente hoje. As pessoas estão deixando de viver os propósitos de Deus, e quando Deus, entre aquelas pessoas, entre eles, nós precisamos entender que quando Deus está no ambiente, Deus Ele cura, Ele opera milagre, Ele traz alegria. É isso que Deus está querendo fazer. Quando nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus num ambiente a qual nós estamos unidos, a alegria vem, a cura vem, a libertação vem, a transformação vem, porque o nosso Deus é alegria. Diga comigo assim: o meu Deus é alegria. Diga: o meu Deus é alegria. Romanos 14, 17, a palavra do Senhor diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só que maravilhoso Deus está falando.
que a alegria está na paz, na justiça e naquilo que o Espírito Santo ele quer derramar sobre a vida da igreja. Como eu disse no começo, Deus não mudou. O Espírito Santo está pairando neste ambiente. O Espírito Santo está procurando um coração contrito, um coração quebrantado. O Espírito Santo está buscando uma pessoa que esteja com as tuas portas abertas para Ele entrar, invadir a tua história, mudar, te transformar, te batizar, te dar revelações, te dar dons. É isso que Deus ele quer fazer de você esta noite, fazer com que você seja um homem, uma mulher completamente transformada, cheio de alegria na presença dEle. O Espírito Santo está apenas esperando um posicionamento seu para Ele entrar na tua vida e mudar a tua história de uma vez por todas. É um novo ciclo de Deus sendo estabelecido sobre a igreja de Cristo, mas para a igreja viver esse novo ciclo, ela precisa estar posicionada. Então se posicione diante daquilo que Deus ele quer fazer com você. Não fique com os braços cruzados, não fique distraído, porque as distrações, elas desfocam o princípio de Deus. As distrações tiram toda a obediência que você tem diante de Deus. As distrações fazem você não ter mais temor ao Senhor. A sua força está em Deus e não em você próprio. Você precisa entender que o plano de Deus sobre a sua vida é para moldar a tua existência e fazer com que você e sua família venham desfrutar da eternidade ao lado do Pai. Então pare de brincar, se posicione, você vai ver que tudo vai mudar na tua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Deus ele quer converter os corações dos pais aos filhos. Deus quer mudar a história. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só o que ele está dizendo aqui para nós. Nós precisamos entender e ensinar os nossos filhos, as pessoas que estão chegando, a adorar ao Senhor, para que não sejam feridas com maldição. Deus quer levantar Elias para a batalha. Deus quer levantar Elias nessa geração para anunciar a vinda de Cristo. E hoje Jesus te pergunta: posso contar com você? Hoje Jesus te pergunta: posso contar com você? Está chegando um novo tempo de Deus para a igreja. Não podemos nos calar. É o momento de nós abrirmos as nossas vozes. Temos que trabalhar, temos que lutar. E eu pergunto de novo para você: Jesus pode contar com você? Só que antes de eu perguntar de novo, vou falar para você algo. Cuidado com o que você vai responder. Jesus pode contar com você? Sua resposta ficará marcada nos livros do Senhor a partir de agora. Sabe por quê? Porque no grande dia final Ele vai cobrar aquilo que você falou hoje. Porque Ele está dizendo: eu posso contar com você? Então comece a fazer a diferença, comece a mudar. Eu quero falar dos estágios para a gente poder ir para o final. Os estágios das igrejas. Primeiro eu quero falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, a inocência. Assim como muitas pessoas hoje não vivem mais o primeiro amor, estão longe de Deus, são apenas um corpo presente na casa do Senhor, não amam mais. Vem para ver se a organização está tudo certo, vem para ver se os louvores são aqueles que ela gosta de ouvir, vem para ver se a palavra não vai te afrontar, porque se falar alguma coisa eu saio da igreja, porque se mexer comigo, mexer com o meu ego, não é o lugar onde eu quero ficar. Hoje em dia as pessoas, nós precisamos às vezes pregar pisando em ovos, porque tudo que se é falado aqui, foi para mim, me feriu, jogou indireta. Eu quero dizer para você: o Espírito Santo
de Deus não joga indireta, Ele fala, e quando Ele fala, a palavra diz que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que faz separação entre juntas e medula, discerne os pensamentos, para que você venha entender o verdadeiro propósito que Deus Ele tem estabelecido sobre a sua vida. Então não tenha medo daquilo que está sendo anunciado para você, porque se aquilo que está sendo anunciado para você está trazendo você para a realidade, você precisa se posicionar, porque existe um verdadeiro propósito de Deus. Então volte ao primeiro amor, volte à essência da adoração. Lembra quando você se converteu? Você chegava aqui, a igreja estava fechada, sabe por quê? Porque você tinha prazer em chegar primeiro na casa de Deus. Quando falava, nós vamos fazer tal coisa, você era o primeiro a se levantar e falar assim: eu vou, pastor, conta comigo. Ei, irmão, pode contar comigo porque eu estou lá. Será que hoje você consegue fazer isso? São poucos os que conseguem fazer isso. A maioria fala: eu já trabalho demais, eu dou meu dízimo, não preciso fazer isso aí. Deus quer que você vá muito mais além, porque Deus Ele é dono do ouro e da prata, e Ele suscita pessoas para serem colunas no ministério, mas Ele quer a sua verdadeira adoração. Será que você pode ser um verdadeiro adorador? Será que você pode voltar à inocência, ao princípio de todas as coisas? Será que você pode lembrar as coisas que você fazia lá atrás e voltar a fazer hoje? Deus conta com você. A igreja de Esmirna, ela perdeu a força. Tribulação que traz desistência. Quantas pessoas têm perdido as suas forças? Quantas pessoas chegam para mim, para a pastora, e falam: não tenho mais força, não consigo, não dá mais, me maltrataram, me machucaram, fizeram isso, fizeram aquilo, não consigo mais nem ir para a igreja. Ei, supere as tuas emoções. Deus Ele conta com você. Não seja como essa igreja que perdeu as forças, não queria mais fazer nada para Deus, cruzou os braços e ficou esperando os dias, os tempos passarem. A igreja de Pérgamo, ela perdeu a sua santidade, se prostituiu. Cá entre nós, quantas pessoas têm se prostituído? Quantas pessoas não se guardam mais? Quantas pessoas têm feito coisas erradas perante o Senhor? Quantas pessoas estão completamente desfocadas dos planos perfeitos de Deus em sua vida? Nós precisamos estar lavados e remidos. Não podemos nos prostituir. A quarta igreja, Tiatira, tornou-se profana, seduzida pelo dinheiro e pela fama. Olha só, o dinheiro era o mais importante, o dinheiro era dono deles, dono da igreja de Tiatira. Não era mais eles que eram dono do dinheiro. É por isso que eu falo para você: nós não podemos deixar o dinheiro ser o nosso dono. Nós precisamos ser dono do dinheiro, porque se nós formos dono do nosso dinheiro, ele não irá tomar conta de nós, mas nós iremos tomar conta dele. Por isso nós precisamos entender que não dá para ser seduzido pelo dinheiro. Quinta, a igreja de Sardes, ela tem o nome de que está viva, mas está morta. Ou seja, a igreja de Sardes, ela ficava em Roma, era uma igreja morta, uma igreja que estava completamente distorcida de tudo, não estava vivendo realmente os princípios, a obediência, estava também profanando o nome do Senhor, estava completamente morta, querendo fazer coisas para atrair, para chamar a atenção, mas estava morta. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja começa a ressuscitar. No capítulo 3, versículo 10, Deus está falando que a palavra deles, a palavra de Deus estava guardada neles. Deus se agrada com a igreja que vive por Ele e para Ele. Deus se agrada com a igreja que está disposta em adorá-lo, que está disposta em falar a verdade, que está disposta em acusar não as pessoas, mas o pecado e o erro que nós cometemos. Deus se agrada quando nós realmente começamos a ressuscitar, a restaurar, a reconstruir vidas que estavam destruídas. É isso que Deus se alegra. Já a sétima igreja daqui do capítulo 3 que nós lemos, a igreja de Laodiceia, ela fecha a porta para viver uma religiosidade, se moldou conforme a sua vontade. Laodiceia toma as suas decisões sem consultar a Deus.
não oram mais, inserem comportamentos mundanos dentro da igreja. E cá entre nós, quantas igrejas têm inserido comportamentos mundanos, que têm perdido o foco, a razão de adorar ao único que vive pelos séculos dos séculos? Impõe, a igreja de Laodiceia impõe: você pode tomar a ceia, você não. Você pode, você não. Se nós olharmos, realmente quando Jesus estava ali à mesa com os discípulos, os historiadores falam que não estavam somente os 12 Jesus, tinham ali aproximadamente 500 pessoas. Flávio Josefo nos diz que ali existiam pessoas que ainda não tinham se batizado, que não estavam preparadas, mas o Espírito Santo invadiu, convenceu aquelas pessoas do pecado, do erro, e a justiça de Deus veio sobre a vida deles, e ali eles puderam juntamente com Jesus se alegrar. Hoje em dia eu vejo pessoas, eu vejo igrejas proibindo e inibindo as pessoas de ceiar. A ceia é para quem? É para o santo? A Santa Ceia, vou perguntar de novo, a Santa Ceia é para o santo? A Santa Ceia é para quem? Para quem? Quem aqui não é pecador? Todos nós somos. Todos nós somos pecadores. Ou seja, a Santa Ceia é para mim e para você. Tem pessoas que deixam de vir para o culto de ceia. Isso me entristece, porque elas acham que estão vivendo um pecado em suas vidas, que não conseguem mais ter a salvação. É um pensamento errado, é uma acusação do diabo. Você e eu, nós precisamos trazer essas pessoas para adorar ao Senhor. Todas as coisas são santificadas através da oração. E aqui a igreja de Laodiceia não orava mais, eles não consultavam mais a Deus. Provérbios capítulo 4 versículo 23 diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o nosso coração precisa estar guardado em quem? Em Jesus, em Cristo. Porque quando nós guardamos o nosso coração em Cristo Jesus, as saídas para a nossa vida cotidiana, para o nosso tempo que é pequeno diante dessa terra, porque nós vivemos pouco diante de uma eternidade preparada por Deus para nós. E se nós vivemos um período tão pequeno nesta terra, nós precisamos guardar o nosso coração em Cristo Jesus, porque é dele que as saídas virão, é dele que os pensamentos virão. Apocalipse 3:20 fala de 3 coisas que precisamos fazer. Primeiro, abrir a porta. Repita comigo: eu abrirei a porta para Jesus. Quem abre a porta para Jesus começa a gerar uma transformação, começa a ser transformado. Porque quando você é transformado, você não quer ser mais o velho homem, você quer viver uma nova história, porque você abriu a porta. E quando você abriu a porta, Jesus veio e mudou tudo na tua vida. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, Ele fala: eu vou sentar com você. Diga comigo: segunda coisa é ir à mesa. Quando eu vou à mesa, Jesus está mostrando para mim que eu sou íntimo dele, que eu tenho intimidade com ele, e só íntimo pode se achegar à mesa do rei. Não, você não entendeu. Só íntimo pode se achegar à mesa do rei. Tem alguém aqui que é íntimo de Deus? Se você é íntimo do Senhor, você pode se preparar, que o seu rei, Ele já está colocando a mesa para te servir. A única coisa que Ele quer é que você continue adorando. A única coisa que Ele quer é que você venha adorá-lo. Jesus nos recebe em sua mesa. Pastor, explica melhor. Abra comigo, agora vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 1.
Versículo de número 10, está escrito assim: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos o que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só que maravilhoso o que Deus está falando conosco aqui esta noite. Ele te recebeu, Ele veio para os seus não aceitaram, mas todos aqueles que o aceitarem serão chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus está te chamando para a mesa. Deus está falando para você: eu tenho intimidade contigo, e eu quero que a mesma intimidade que eu tenho com você, o mesmo amor que eu tenho derramado sobre você, eu quero que você também tenha comigo. Eu quero que você me ame, eu quero que você entenda aquilo que eu fiz por você. Jesus, Ele está te chamando. A queda só vem se nós perdermos a paixão por Deus. Nós só iremos cair se nós não amarmos a Jesus, se nós perdermos a nossa paixão por Ele. Mas se nós estivermos apaixonados por Jesus, você pode ter a certeza, você não cai, porque ainda que você venha tropeçar, a destra poderosa do meu Deus te sustentará de pé e não te fará tropeçar em nada, porque Ele é contigo. Alegra-te o teu coração, entenda o propósito de Deus. Saiba que você já está limpo, lavado pelo sangue. Quem quer comer na mesa com Jesus essa noite? Quem quer abrir a porta para Jesus essa noite? Isso tudo é um resultado de humilhação e de obediência. Quando você se humilha perante o Senhor, você obedece ao Senhor. Terceiro, diga comigo: ouvir a voz do Espírito Santo me chamando. Abra a porta e vem para a mesa. O Espírito Santo está dizendo: filho, abra a porta e vem para a mesa. Porque se você vier para a mesa é lugar de planejamento, a mesa é lugar de intimidade, e eu quero revelar coisas para os meus íntimos. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: só viverá o melhor quem abrir a porta. E aí, vai abrir ou não? Vai abrir a porta ou não? Ih, não me convenceu. Salmos 23:5 diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha só que maravilhoso o que o salmista está dizendo. Ele está falando que ele vai preparar uma mesa perante os nossos inimigos, aqueles que nos atormentam. Não estou falando o homem, não estou falando o ser humano, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam em regiões celestiais. A nossa luta é contra esses espíritos malignos. Só que Deus está falando para mim e para você: eu prepararei uma mesa se você abrir a porta para que eu entre e venha ceiar com você. Essa passagem não é para o perdido, essa passagem é para a igreja. Assim como a igreja de Laodiceia havia fechado as portas para Jesus, muitas pessoas dentro da igreja têm fechado a porta para Jesus. Não deixa mais Jesus ser o autor da sua vida, da tua existência. Só que esta noite Jesus está transformando você, para que nós estejamos encontrando com Deus e vivendo o sobrenatural. Porque no final ele diz: ao vencedor, este há de assentar no trono comigo. Quem é vencedor aqui esta noite? Quem aqui vai abrir a porta para Jesus? Então coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Somente os vencedores se coloquem de pé, de um salto só, adorando, engrandecendo e exaltando ao Senhor teu Deus. Feche seus olhos. Não fique prestando atenção em nada que possa desfocar, nenhuma distração que possa tirar você da presença do seu Deus. É um momento de você se reconciliar com Jesus. É um momento de você pedir perdão. É um momento que você começa a falar com Deus: Deus, perdoa os meus pecados.
perdoa as minhas transgressões. Deus, se ainda eu não te aceitei, eu quero te aceitar. Se eu estava afastado, Senhor Jesus, muda a minha história hoje. E essa noite, não somente para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas para aqueles que estão longe de Cristo, Deus, Ele te chama para um renovo. Deus, Ele te chama para um novo propósito. Tem alguém aqui essa noite no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que gostaria de ter o seu nome escrito no livro da vida? Se tem alguém aqui no nosso meio, levante as tuas mãos aí onde você estiver. Porque hoje é uma noite que o Senhor, Ele quer estabelecer um novo ciclo. Ciclo esse que vai fazer você sair daqui alegremente diante da força do Senhor, seu Deus. Um ciclo que o Senhor, Ele quer começar com você. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você sentiu no teu coração em voltar, levante a tua mão. Levante a tua mão, porque Jesus, Ele vem e vem sem demora. Os sinais estão apontando a volta de Cristo, e você só vai conseguir viver realmente o propósito e o plano de Deus se você olhar para a situação que você está vivendo e abrir as portas para Jesus. Senhor Deus eterno, Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha sondar o coração dos teus filhos. Neste momento, Senhor Jesus, através desta singela oração, eu quero te pedir que o Senhor venha reinar e mudar este ambiente. Ó Deus, existem pessoas aqui, Pai, projetando a sua vida, mas que estavam vivendo uma vida completamente em dificuldade, desfocado, perdido. Mas essa noite o Senhor, Ele tem chamado os filhos queridos para estar à mesa. Esta noite Jesus está falando comigo, com você. Eu tenho algo novo